Você, de alguma certa forma, nunca conseguiu se encaixar em algum lugar? Sempre se sentiu um peixe fora d'água? Ou sempre se sentiu como uma pessoa que incomoda? Uma pessoa que, quando abre a boca, as pessoas ficam tipo: hã? Que pessoa weird é essa? Que pessoa estranha é essa? O que está acontecendo? Ou uma pessoa que talvez é taxada de exagerada, ou até mimizenta. Aquela meio que ovelha negra mesmo, sabe? Da família. Diferentona e tal. Uma pessoa que não se sente pertencente a alguma coisa. Eu andei refletindo muito sobre isso ultimamente, que é justamente essas pessoas que são chamadas de ovelhas negras têm um perfil assim um pouco comum entre elas, sabe? Como eu posso explicar? São justamente essas pessoas que começam a questionar certas coisas no mundo. É muito óbvio. Umas coisas no mundo que é muito. Parece que é muito óbvio algo que é injusto, que não é, que está errado mesmo. Que a maioria das pessoas normaliza. São as pessoas questionadoras, são as pessoas que não conseguem se encaixar num padrão que incomoda. E esse incômodo, certamente, não diz sobre você exatamente, como se você fosse o problema. Esse incômodo diz muito mais sobre a sociedade, porque é algo incomum. Então as pessoas elas têm uma resistência a lidar com coisas que são incomuns, certo? E aí quando você coloca aquilo que é divergente, as pessoas realmente não vão conseguir receber isso de uma forma tão bem. Só que aí essa resistência do outro faz com que você acredite que você é um problema, ou é sensível demais, ou sei lá, muitas coisas que são absurdas. E aí que tá um ponto que as pessoas elas encontram nessas pessoas, se essas pessoas não foram crescidas e preparadas emocionalmente para se defender, ela é uma pessoa que vai ser refém aí da maldade dos outros, até ela quebrar muito a cara e perceber o valor que ela tem, certo? Então, às vezes, você não está fazendo nada de errado, você só está sendo você mesmo você não tendo feito nenhum mal para ninguém. Você só está colocando a sua opinião, aquilo que você pensa, a forma como você pensa sobre o mundo, sobre as coisas. Mas muitas pessoas, elas levam isso como um ataque a elas mesmas. E vamos parar para pensar o que esse ataque que elas acham que deve ser ataque, o que isso está refletindo? Está refletindo muito mais no incômodo delas, em algo dentro delas, o que elas carregam, no que aquilo que você está apresentando, que é uma coisa que é questionável. Porque tudo que é questionável faz as pessoas que se incomodam não quererem encarar, sabe? Porque tem pessoas que fogem de si mesmo. E aí, nem todo mundo tem essa capacidade de olhar para dentro e ver as coisas que são necessárias questionar. E talvez seja isso o motivo porque você incomoda tanto num mundo que padroniza e romantiza tantos absurdos. Então eu não sei se você é a pessoa que ainda está tentando construir aí uma estrutura emocional para entender a causa desse incômodo,
não sei em que estágio de evolução você está, ou se você é uma pessoa que já sabe que esse incômodo se trata mais do próximo do que sobre você mesmo. Porque quando algo gera um desconforto nas pessoas, isso pode revelar muitas coisas sobre o outro. Pode revelar inseguranças sobre o outro, sobre as outras pessoas, que elas nem mesmas sabem, ou elas mesmas fogem disso. Pode revelar, né, competição, inveja, pode revelar quase a maioria, quase 90% ou 100% dos casos, uma ferida interna, algo muito mal resolvido, uma questão que não foi resolvida dentro delas mesmas, que elas não conseguem encarar. E aí elas acabam meio que justificando, sabe? Ai, você é uma pessoa estranha, ou você é uma pessoa exagerada, você é uma pessoa que incomoda. Ou às vezes elas nem vão falar, mas elas vão te tratar de uma forma que faça com que você se culpe ou faça com que você seja uma pessoa errada. Por questionar, por querer refletir sobre as coisas, né? E tem muitas vezes, a maioria dos casos, né, quando são pessoas próximas, vamos reparar os padrões, essas pessoas, elas acabam criando situações que façam com que elas pareçam ser inocentes. Então, elas jogam uma frase de maldade para te desestruturar, nossa. E aí, automaticamente, ela faz um comportamento doce tentando justificar o ato de maldade que ela fez. Isso é muito comum, isso a gente vê muito em piadas, né? Em brincadeiras maldosas, né? Tem até um nome para isso. Agora me fugiu a cabeça. Humor ácido, né? Humor negro. A maioria desses humor negro, vamos parar para refletir, ele faz com que alguém seja inferiorizado. Porque existe, gente, eu não estou assim dizendo que toda piada é ruim. Não é isso que eu quero dizer. Estou dizendo que vamos avaliar o contexto da coisa. Se uma pessoa ela precisa ser ridicularizada, rebaixada, para ela se sentir bem na fita e superior a você, isso não é uma piada, isso não é engraçado. Por isso que eu sempre fui contra esse humor ácido. Porque esse humor ácido é uma justificativa de uma pessoa que é arrogante, que é uma pessoa que quer ser superior, só que ela meio que usa como se fosse, é só uma brincadeirinha, você que é cafona e sem graça, e você que dói por tudo. Mas, na verdade, isso é uma justificativa dessas pessoas para não se responsabilizar pela maldade que elas têm no coração. E elas usam, né, esse argumento, né, essa justificativa, que não é justificativa, para fugir das suas próprias responsabilidades, né, das suas ações que são hostis. Elas não querem encarar aí aquilo que elas mesmas provocam no outro, né? O ferimento, a ferida que ela está provocando no outro. Ela não quer se responsabilizar por isso. E ela fala, nossa, mas você se dói por tudo. Na verdade, a pessoa está tentando colocar limite. Na verdade, a pessoa ela já meio que detectou o desrespeito. Mas dependendo da pessoa que está sendo atacada, se for uma pessoa frágil, no sentido de ela nunca aprendeu a se defender, foi uma pessoa que foi muito protegida na vida inteira. É uma situação hipotética que eu estou colocando aqui. Se é uma pessoa que é boazinha demais e que não sabe se defender diante das situações,
ela vai acreditar que aquilo que a pessoa está falando realmente é verdade. Realmente, eu sou uma pessoa que me dou por tudo, eu sou sensível demais. Ela vai acreditando aí, vai deixando gerar dúvidas no pensamento dela. Então, ela vai se definindo a partir daquilo que o outro diz sobre ela. Então, se o outro, vamos supor, provoca aí uma piada, um comentário maldoso, que faz você se sentir inferior, que é desrespeito, na verdade, só que se você não tiver uma estrutura emocional de detectar esse desrespeito, você acaba sendo convencida e gerando dúvidas sobre o seu próprio valor. Você vai acreditando que a forma que o outro te trata é uma forma ok, você merece ser tratado, isso aí é normal. Você passa a normalizar a forma como o outro te trata, certo? Talvez esse vídeo seja para você mesmo, que não consegue aí desvendar, não consegue ter esse olhar ampliado para entender que o incômodo que você causa no outro revela mais o outro do que você mesmo. Talvez você tenha um potencial tão grande que você não conseguiu enxergar ainda, que gera um incômodo nessas pessoas e elas precisam, digamos, criar algo pejorativo em relação a você para elas se sentirem bem com elas mesmas, para manter a autoestima dessas pessoas, certo? São aquelas pessoas que precisam apagar o brilho do outro para elas se sentirem bem com elas mesmas. Elas não conseguem ver uma qualidade do outro, algo que o outro tem que elas não têm, e se inspirar. Olha que legal, a pessoa pode chegar, nossa, fulano tem uma qualidade que eu gostaria muito de desenvolver, porque eu não tenho essa qualidade. Eu vou me aproximar dessa pessoa e eu vou perguntar para ela como ela pode me ensinar a desenvolver isso, eu quero me inspirar nessa pessoa. Só que a pessoa que geralmente ela precisa deixar o outro lá embaixo, precisa usar um humor negro, um humor ácido, para dizer, não, é só brincadeirinha, você tá confundindo as coisas, é só uma brincadeirinha, mentira, gente. Ela justamente está se incomodando pelo fato de você ter algo que elas não têm, não conseguiram desenvolver. E o fato de você ter esse algo ataca ela, faz com que elas se sintam mal, elas não conseguem ter essa capacidade de se alegrar pelo fato do outro ter alguma coisa que elas não têm. Elas se incomodam com o brilho do outro, porque elas acreditam que o brilho de uma pessoa vai apagar o que elas têm. Então é isso que eu quero que você entenda. Que quando a gente se incomoda, quando a gente é questionador, quando a gente faz o outro refletir sobre eles mesmos, é algo que faz com que você seja alvo de ataque. Não porque você é uma pessoa errada, não porque você realmente é uma chata, mas porque você está ferindo uns pontos dentro dessas pessoas que elas não conseguem encarar em si mesmas. E aí diz muito mais sobre a falta de humildade dessas pessoas do que a sua honestidade, ou do que você ser uma pessoa aí, né, que, enfim, seja lá o que eles fizeram você acreditar que você é. E nisso eu quero que você comece a refletir se você está aceitando o desrespeito disfarçado, né, de brincadeira, disfarçado de algo que é divertido. Porque tem pessoas que fazem isso. Elas maltratam, elas atacam, elas ridicularizam.
mas ela se comporta dessa maneira doce ou contraída, né? Disfarçando de risadas, entre risos, né? Como se aquilo ali fosse algo inocente, mas na verdade não é algo inocente. Existe sim uma maldade por trás, mas elas não querem parecer pessoas más. Elas querem parecer pessoas descoladas, divertidas, pessoas alegres. E quer fazer com que você se sinta uma pessoa cafona, quer fazer com que você se sinta uma pessoa que não sabe brincar. E aí, isso, gente, é triste dizer, mas pode vir de pessoas que dizem te amar. Pode vir de familiares, de amigos, pessoas próximas. Então, isso é um convite para você começar a refletir o que você tem aceitado, qual o tratamento do outro que você tem aceitado na sua vida. Se esse tratamento faz com que o outro tenha que ser inferiorizado para ser divertido, isso não é diversão, isso não é para ser engraçado, isso é desrespeito. E aí isso muda tudo, porque não faz mais você se sentir uma pessoa careta, uma pessoa mimizenta, ou se sentindo culpada em não aceitar brincadeiras. Faz com que você seja uma pessoa firme e coloque limites e dê acesso somente àquilo que você merece receber, o tratamento que você merece receber. Certo? Se você é uma pessoa que é alvo, né, de inveja, ou é alvo de ataques, ou até mesmo as pessoas acabam inventando coisas, distorcendo coisas sobre você, aumentando coisas sobre você, e você tem esse sentimento tipo, cara, por que isso está acontecendo comigo? Se você ainda está nessa fase, né, de ainda querer provar o seu valor para as pessoas, no sentido de por que eu sou tão atacada? Por que isso acontece comigo? Saiba que é justamente porque as pessoas estão inventando ou distorcendo ou aumentando coisas, isso faz com que você não mais medir o seu valor pela forma que o outro te trata. Mas você se valoriza e aí você coloca uma barreira, certo? De comigo nunca mais. Quando você estabelece limites bem claros em relação às pessoas, você faz esse exercício, né, de analisar os desrespeitos que você tem recebido aí disfarçados, né, de brincadeiras, você não mais mede o seu valor naquilo que o outro está dizendo. Então, você não acredita mais, né, que a forma como te tratam é realmente a forma que você merece ser tratado. Certo? E aí você passa a olhar, né, tudo que te aconteceu, e eu volto lá no início do vídeo que eu falei, que se você foi uma pessoa que sempre se sentiu fora da caixa, uma pessoa que incomoda, uma pessoa que provoca desconforto, você começa a ter uma visão mais ampliada no sentido de o problema nunca foi eu. O problema sempre foi o outro. Sempre foi o desconforto que eu causo. Por que será que eu causo esse desconforto? Por que será que eu provoco esse incômodo, mesmo não intencional, nas pessoas? Às vezes você só está sendo você mesmo, certo? Você não está fazendo nada de forma intencional. Às vezes sim,
você tá falando porque você ama alguém, você quer alertar alguém sobre alguma coisa e essa pessoa se incomoda e tal, e ela não quer assumir a responsabilidade de algo. Talvez você fale para uma pessoa algo que incomode intencionalmente para ajudar, mas muitas pessoas entendem como um ataque, entendem como uma injustiça, ou entendem sei lá o quê. Então elas fogem da responsabilidade. E aí você começa a refletir, todo esse incômodo que eu causei no próximo, essa sensação de ser ovelha negra, na verdade, eu tenho algo único dentro de mim. Eu tenho algo que brilha, eu tenho algo que realmente poucas pessoas conseguem encarar, conseguem se questionar. Porque a sociedade, de modo geral, as pessoas, elas escolhem viver de uma forma bem superficial. Não sei explicar muito bem isso, mas elas querem viver de aparências, certo? Elas querem meio que colocar um verniz tão bonito, um verniz brilhante, mostrar um lado legal de si mesmo. Justamente essas pessoas, né, que fazem essas piadas ácidas, quer pagar de descolado, sei lá o quê, de pessoas bondosas. Mas é justamente, não é aquilo que a gente se mostra na nossa capa, mas a gente vai medir, né, que a gente tem dentro de nós através daquilo que a gente passa, aquilo que é mais profundo, aquilo que está dentro. Tem pessoas que elas querem continuar ali no raso, elas querem continuar mostrando só uma capa bonita, um verniz brilhante. Mas quando a gente começa a pescar, tirar, né, de um lugar, questionar, começar a colocar aí ideias ou coisas que realmente são importantes ser faladas, coisas que podem ser dolorosas, verdades, questionamentos. Tem pessoas que elas se incomodam demais porque viveram a vida inteira numa superficialidade. E é isso que você tem que refletir. Muitas vezes, me veio uma coisa na cabeça agora. Se você é uma pessoa que é taxada como uma pessoa difícil demais, na verdade, talvez o que você tem é justamente você é uma pessoa que sabe do seu valor, você é uma pessoa que se respeita e você é uma pessoa que não aceita qualquer coisa, você não é fácil de ser manipulado. Você não se deixa levar pela manada assim, com qualquer tipo de pensamento. Porque esse pensamento, esse comportamento é o mais comum, é o certo. E como para você que talvez tenta ir na contramão, você vai realmente ser muito, talvez até desdenhado, sabe? Porque é o incomum. Tudo que é divergente, como eu falei, gera sim esse desconforto, mas não é algo ruim. E aí tem outro ponto dessa conversa que eu quero trazer aqui, que ele é mais profundo, tá? É um ponto que normalmente essas pessoas que são fora da caixa, que geralmente tendem a questionar ou a pensar de uma forma incomum, elas crescem de uma maneira meio que abandonadas ou rejeitadas, sabe? Ou desprezadas, ou pessoas que realmente passaram por coisas bem dolorosas. E muitos dos casos injustiças mesmo, sabe? Então eu sei que se você é esse caso, dessas pessoas que passaram por coisas muito difíceis, que foram muito criticadas e sofreram situações que fizeram chegar num lugar de sofrimento ou de humilhação, é natural sim que gere aí uma revolta interna. Isso é inevitável, isso é do ser humano.
né? Uma situação que talvez você tenha passado, que você sabia que era injusto, você desenvolveu aí uma raiva violenta das pessoas que te fizeram mal. E aí, esse é o ponto que eu queria trazer na conversa. Muitas pessoas que têm um potencial muito grande, qualidades, dons, sabe? Elas acabam perdendo isso, porque elas ficam girando em torno de tudo que ela sofreu ao longo da vida. Então, geralmente, muitas pessoas que são pisadas emocionalmente, psicologicamente, pelo fato de serem diferentes mesmo, elas acabam desenvolvendo ou até bloqueando. Vamos dizer que ela está bloqueada ali de viver o seu potencial máximo. Elas são travadas porque elas, em algum determinado momento da vida, elas deixaram isso contaminar o coração delas de uma forma tão intensa que tudo que está ali alimentando é essa revolta ou essa sede de vingança ou, sabe, essa amargura. Mas é isso que eu quero falar para você, que isso está atrapalhando você mesmo de ser livre, de você exercer aí tudo que você tem de melhor, certo? Porque eu quero trazer o lado do perigo, eu quero mostrar o perigo da gente pagar o mal com o mal. Além da gente bloquear todas as coisas boas que a gente poderia desenvolver na vida, a gente acaba nos transformando nas pessoas que fizeram a maldade. A gente escolhe ser uma pessoa má. E muitas pessoas podem pensar, mas é isso mesmo, na minha vez ninguém avisou, me fizeram mal, e agora eu vou pagar o mal mesmo. Só que você não para pensar que talvez você esteja contando em pessoas que não tem nada a ver. Só que você não para pensar que você pode ter um destino diferente, você pode ser diferente dessas pessoas e muito melhor do que essas pessoas, se você deixar a dor do que fizeram com você no passado. Esse é o perigo da gente parar no tempo, ficar circulando aquilo que fizeram com a gente, aquilo que a gente ouviu ao longo da vida, certo? Esse é o perigo, bloquear, nos colocar numa prisão, impedir a nossa própria liberdade, nos colocar numa gaiola. A gente mesmo estamos nos colocando numa gaiola quando a gente decide em ser mal, em pagar o mal com o mal. Eu sei que sentimento de raiva e de revolta, a gente naturalmente, o que a pessoa ela quer que a pessoa se ferre. Mas isso vai acontecer inevitavelmente. Eu acredito que tudo que a gente faz, a gente vai receber nessa vida. O que você não pode é atrapalhar o seu futuro, atrapalhar você mesmo de desenvolver algo melhor. Muitas pessoas, elas não param para pensar que as suas vidas estão paradas, ela não consegue se desenvolver emocionalmente, psicologicamente, financeiramente, na sua carreira, na sua vida, nos seus negócios, nos seus projetos. Elas não param para pensar que talvez seja uma ferida que ela não foi curada ainda. Talvez uma ferida que você guarde por uma maldade ou por uma crítica de alguém constante, né? Não estou dizendo que aquilo que você sofreu não foi real e que não
teve sofrimento, eu não estou nem romantizando o sofrimento, né, e dizendo que foi por conta desse sofrimento que você desenvolveu coisas melhores. Em certa parte, foi sim, mas isso é uma coisa que eu vou falar mais pra frente. Mas o que eu quero dizer é que muitas coisas na sua vida não evoluem, não fluem, não crescem, porque talvez você escolheu ficar no passado, você talvez escolheu a ferida tomasse à frente das suas decisões. Por mais que você não perceba, né, tem pessoas que elas fogem de muitas coisas que aconteceram com elas mesmas, elas não deram espaço para processar a dor que elas sofreram, né, a injustiça que elas sofreram, elas não deram espaço para processar isso, para entender o motivo por trás. E elas colocaram isso para baixo do tapete. E aí a vida delas ficam bloqueada, porque não foi resolvido. É uma coisa que não cicatrizou totalmente. Ela só colocou band-aid ali, mas ela não deixou criar casquinha, ela não deixou a ferida, tipo, ser lavada. E tudo que eu ouvi isso num vídeo uma vez, o cara falando que tudo que arde é bom. Então, quando a gente se permite processar essa dor e entender o porquê que aconteceu, a gente consegue nos perdoar até. Porque se você foi uma pessoa inocente demais, talvez, que não conseguiu se defender naquela época das coisas que aconteceram com você, porque você não tinha estrutura emocional, porque você não aprendeu realmente a se defender, as pessoas elas acabam carregando essa culpa para si. Por que eu não fiz diferente? Por que eu não me defendi? Porque você não sabia. Hoje você é uma pessoa mais esperta, você é uma pessoa que sabe do seu valor e coloca limites e não dá acesso mais às pessoas para te ferir, te machucar, te causar desrespeito. Certo? Mas ficar nesse lugar de dor só vai atrasar a tua vida, só vai fazer com que você não se liberte para alcançar coisas melhores para você mesmo. E tem pessoas que simplesmente fazem isso, elas colocam band-aid, mas elas não vivem o processo da dor, né, da libertação, dessa cura. Eu sei que esse vídeo tem muitos assuntos, mas eu quero trazer isso em forma de conversa, porque isso é necessário, né? Se você é essa pessoa que está parada no tempo, pensando no mal que te fizeram, você não vai conseguir seguir em frente. Então é necessário permitir que um remédio que arde, sabe aqueles remédios de vó que arde? É porque ele está curando, então você vai ter que processar isso que aconteceu com você e você vai, tipo, se perdoar e tentar seguir em frente. E deixar que a vida dê o destino dessas pessoas que fizeram esse mal, porque isso vai acontecer uma hora na vida delas. Mas quando você substitui, né, esse mal que fizeram com amor próprio, com um autorrespeito, você está se escolhendo agora. Você não mais vive em torno do que fizeram com você. Você não deixou o que fizeram com você te definir. Você decide quem você vai se tornar. Isso não significa que você é uma pessoa ingênua. Que você é uma pessoa boazinha demais. Não, você sabe colocar limites agora. Você aprendeu com tudo que você passou. Só que você não... você escolheu, na verdade, não se rebaixar nesse nível, não ser igual a essas pessoas. Aí que tá a diferença. Aí que muda tudo. E parando para pensar, todo mundo que é pisado demais ao longo da vida inteira, que é esse peixinho aí fora d'água mesmo,
que é uma pessoa que não se sente pertencente, que se sente diferente demais, pessoa que sofreu muitas rejeições, que sofreu pra caramba nessa vida, ela acaba desenvolvendo aí uma empatia profunda mesmo. Tem esses dois tipos de pessoas, pessoas que escolhem ir pro lado da maldade, escolhem realmente alimentar esse mal, deixar essa sujeira penetrar dentro de si e se transformar naquilo que fizeram com elas, e tem o outro lado da moeda, que é as outras pessoas que decidiram ser pessoas diferentes. E essas pessoas que decidiram ser diferentes, elas são muito fortes. Por isso que a gente não pode subestimar uma pessoa que foi jogar numa, como eu posso dizer, uma pessoa que foi jogada do penhasco, ou uma pessoa, talvez, foi jogada num vulcão. A gente não pode subestimar essas pessoas, porque elas fazem amizade com fogo, ela faz amizade com a larva e ela se transforma em uma fênix, né? Então, assim, você é mais forte que você imagina. Uma coisa que pode ajudar muito você a se perdoar e ter orgulho de você mesmo, com toda a história que você passou ao longo da sua vida inteira, todos os ataques emocionais que você enfrentou, psicológicos, eu não sei que tipo de pessoas você teve que lidar na sua vida inteira, se foram pessoas abusivas, foram pessoas tóxicas, se usaram argumentos que eram nocivos, disfarçado de amor, de cuidado, que talvez você tenha sido oprimido a vida inteira e essa opressão era disfarçada de cuidado. Eu não sei o que você passou, mas se você escolhe ser diferente, cara, você é muito maravilhoso, sério. Olha pra você, olha pra dentro de você, olha quem você é, olha o que você teve que enfrentar. Então você tem que começar a ter orgulho da sua própria história, sabe? Tem que começar a valorizar quem você é. Porque todo mundo, gente, absolutamente todo mundo que tem uma empatia absurda, consegue sentir a dor do outro, é uma pessoa que foi muito humilhada, é uma pessoa que foi muito rejeitado e passou por coisas horríveis na vida. É por isso que ela é muito empática. É por isso que ela desenvolve um amor assim pela humanidade. E isso é motivo de orgulho. A bondade no seu coração não significa inocência. Isso é uma qualidade. Qualidade de poucos. A pessoa que tem empatia, ela é a pessoa que foi no inferno e voltou. Essa é a realidade. Ai, como eu gostaria de ser assim, tão empático. O que você teve que fazer? Você quer viver o processo que eu tive que enfrentar? É basicamente isso. Então você tem que ter orgulho de você mesmo. E não se sentir um trouxa, não se sentir uma pessoa bobinha por ter um coração bom, por não desejar o mal para o outro. Porque quando a gente vibra coisas boas, quando a gente dá para o mundo aquilo que a gente quer receber. Então, quando aquilo que você sabe que é bom para a sua vida, você dá para o próximo. Independente se aquela pessoa vai valorizar ou não, você é o que você é o que você escolhe ser. E esse é o diferencial, essa é a sua maior capacidade, certo? É isso que eu tenho para você hoje. Eu espero ter te ajudado. Espero que tenha cooperado para alguma coisa, feito você refletir sobre a sua vida, sobre a sua história, todo esse incômodo que a gente causa no mundo e tal. E se você gostou, se inscreve, dá o seu joinha, o seu like.
E é isso, até o próximo vídeo e tenha um dia maravilhoso.